nos diz quais são Quem é que nos diz as regras que nós devemos seguir, pessoal, a ser postos dentro de uma sociedade? Quem nos diz são os nossos familiares, como eu mencionei, são os costumes. O meu familiar já derivou aquele costume de outro, e assim sucessivamente. Nos meus costumes, que eu sei quais são as regras do que é certo ou errado, do que eu entendi que era certo e errado no meu comportamento, o que eu podia ou não fazer, é quem irá ditar a minha formação moral. Os meus primeiros conceitos sobre o que é a vida. São os meus primeiros conceitos do que é um comportamento em sociedade. Até porque todos nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Eu tenho que respeitar meu vizinho para que meu vizinho me respeite. Se eu não respeitar o meu vizinho não tem por que me respeitar. Então, a vida em sociedade nos traz regras. E essas regras devem vir a ser cumpridas. E essas regras é quem vão delimitar o nosso julgamento. Né? Então, eu sei como me comportar, em que momento me comportar. Se eu quero ou não quero ir à missa ao domingo. Eu sei que é um costume familiar. Quando eu começo a questionar esses costumes, aí eu já estou saindo do âmbito da moral. Eu já estou indo para a ética, porque eu já estou formando os meus pensamentos. Então, assim, pessoal, quando alguém perguntar o que é moral para você, aí você vai dizer, são regras de comportamento na sociedade. A sociedade é quem vai me impor como eu devo me comportar. Por exemplo, pessoal, nós hoje, né, nossa vida, ela teve início baseada em regras. E as primeiras regras que foram realizadas, né, de forma a conhecimento mundial, foi a religião, não foi isso? Quando a Bíblia começou a ser escrita. Quando a Bíblia foi escrita, né, depois de um determinado tempo já, a Bíblia começou a falar sobre o comportamento religioso, comportamento de crença, de fé em um ser superior, não é isso? A um criador do mundo, a um criador do universo. Então, o meu comportamento já começou a ter uma base, que foi uma base religiosa. Nessa base religiosa, com o passar dos anos, depois de Cristo, o que foi que aconteceu? Antes de Cristo, depois de Cristo? Nós tivemos a criação dos 10 mandamentos. Vocês conhecem, pessoal, os 10 mandamentos da igreja? Sim. Sim. Me deem exemplos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro, né? Honrar seu pai e mãe. Honrar seu pai e mãe. Vamos levar em consideração esses dois exemplos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma regra? Sim. Não é uma regra? Eu sou religiosa, eu tenho a minha religião e eu a sigo. E com o passar do tempo, estudando, foi que eu vim entender. Pessoal, nossa vida, pelo menos a nossa base moral dos costumes, quem primeiro nos delimitou, para quem acredita, para quem segue, é claro, né, pessoal, foi a religião. A religião já veio trazendo o nosso comportamento, para aquele comportamento aceitável em sociedade. Com o passar do tempo, vieram os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento foi amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre qualquer coisa, nós temos um ser superior que está ali. E o que é que acontece naquela pessoa que não amar, que não cumprir essa regra? O segundo é honrar teu pai e tua mãe. Eu honro o meu, vocês honram de vocês? Eu quero também que a minha filha me honre. Então, eu também passo para eles que pai e mãe são seres superiores e respeitados. O que uma mãe disser, pelo amor de Deus, quando a gente não faz o que a mãe diz, é danado para acontecer alguma coisa errada, não é? Já está ali no nosso psicológico. Por quê? Porque está no berço. Nossos pais nos transmitiram essas regras sociais. Essas regras são impostas a todos da sociedade. A Bíblia é mundial. Os 10 mandamentos são mundiais, não é isso? Todos conhecem.
Então, isso são regras que são impostas pela sociedade. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito em um ser superior, que me conduz, que está ali para me sustentar quando eu mais precisar. Segundo, eu sei que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. É uma regra dentro da minha casa. O que a minha mãe disser, pelo amor de Deus, não vá contra. Geralmente era assim, não era? Outro mandamento da Igreja Católica, mais algo da Igreja Católica não, da Igreja, né? Porque são de todas as igrejas. Da Igreja, qual mais? Vocês lembram dos 10 mandamentos? Guardar domingos e festas. Que é o costume que eu já dei o exemplo, né? Geralmente, né, cada um com a sua religião, mas Não leva geralmente o encontro de todas testemunho. são aos domingos, né? Não levantar falso testemunho. Falso testemunho, muito bem. Pessoal, é uma regra, né, que nós já conhecemos. Não O falso, furtar, não matar. não o quê? Não furtar, não matar, né? Furto e morte. Pessoal, olha aí os exemplos sociáveis que se Esses transformam. elementos é o que nós poderíamos chamar também de princípios morais, né? Que já existe dentro do ser humano, esses princípios morais, quando ele nasce, ele já vem com esses princípios desde o seu nascimento. A gente até fala assim que, por mais que a pessoa nunca conviveu em sociedade, nunca conviveu em comunidade, ele sabe que mentir é errado, que roubar é errado, que adulterar é errado, né? Tudo isso aí o ser humano ele já sabe, ou seja, são princípios morais a qual o ser humano já nasceu com esses princípios morais. Deus já colocou dentro dele esses princípios morais, certo? Exatamente. E quem me trouxe também veio ali fortalecer foi o seu berço, né? A sua família. E é justamente isso, como eu estou trazendo como exemplo primordial a religião, os 10 mandamentos, são os princípios morais, regras, princípios a serem cumpridos. Falso testemunho, furto e morte. Começou na religião, não foi? Quando as pessoas matavam ou furtavam, né, elas tinham geralmente como sacrifício, né, a pena maior, que hoje nós chamamos de pena de morte. Como também nós temos dois tipos de julgamentos que nós entendemos na sociedade. Nós temos o julgamento divino, que é o de Deus, e nós temos o julgamento dos homens, que são as leis. Os dois são trazidos por leis, não é isso? Eu tenho uma religião que me diz que quando eu falecer, quando eu morrer, eu vou direto para o julgamento final. Não é isso? E a única coisa que a gente diz que é Deus me livre de ir para o inferno. Não é isso? Então, as primeiras regras que nós estamos obedecendo, como princípios morais que o colega Eldo nos trouxe, são os princípios dos costumes. Esses costumes que nós trazemos de berço, a nossa família nos ensina, e nós, para podermos conseguir viver em sociedade, o obedecemos, não é? Então, eu tenho na minha mente, como uma pessoa religiosa, ou de qualquer religião que for, que eu não posso deixar de amar a Deus, eu não posso deixar de respeitar os meus pais, eu não posso trazer falso testemunho, furto e morte, ou matar alguém. E se eu fizer isso, quem vai me julgar? Deus. Quando? No ato da minha morte, não é? Eu já tenho o meu primeiro julgamento, que eu já sei que irá acontecer, que é inevitável, todos nós iremos passar por ele. Isso é a moral. Nós não questionamos os costumes que os nossos pais nos dão, não é isso? Nós questionamos a igreja, porque matar é crime nos 10 mandamentos. Nós questionamos a igreja quando ela nos diz que amar a Deus sobre todas as coisas. Não, né? Não, Nós não. nós não questionamos. O que é que nós fazemos com nossa religião? Nós tentamos entendê-la, interpretá-la e colocar em prática. Fazendo isso, eu estou obedecendo às regras sociais. Obedecendo regras, pondo em prática, eu vou me comportar de um jeito a ser aceita na sociedade. Professora, o que é ser aceita? Viver em sociedade, viver, respeitar os nossos coleguinhas, digamos assim, na vida em âmbito social. Quando eu começo a
questionar as regras que os meus pais me deram desde criança, que eu nunca podia questionar, porque se eu questionasse eu ficava de castigo. Mas a gente sabe que chega um momento da nossa vida que a gente vira adolescente e começa a perguntar tudo. Por quê, para quê, por quê, para quê, e começa a enfrentar. Na nossa vida social, significa dizer que nós já estamos começando a criar nossa personalidade, não é isso? Eu já estou começando a questionar porque toda vida tem que ir para a missa. Eu não quero ir hoje. Eu vou pecar se eu não for? A gente começa a questionar. Eu não acredito em Deus, eu não vejo, eu sou igual a São Tomé, eu não vejo, eu não acredito, eu não faço. Aí surgiram os ateus, que nós conceituamos de ateus, né? Aqueles que não acreditam, não possuem uma religião. Comecei a questionar o comportamento que a minha mãe dizia que era errado. Não, eu não acho que é errado sair para uma festa. Minha mãe nunca me deixava, mas eu não acho errado, eu acho bom. Para mim é certo. Ou então ir realizando esses questionamentos. Quando a gente começa a questionar os costumes, nós estamos começando a falar sobre ética. Eu estou saindo da moral e estou indo para a ética. O costume, a moral, ela não é questionável. Nós obedecemos, né? Falamos aqui, trouxemos o exemplo dos 10 mandamentos. Nós obedecemos para quando chegarmos no julgamento divino, podermos ir todos para o céu. Ninguém quer ir para o inferno. Então, eu vou obedecer o que a Bíblia me diz. Por exemplo, pessoal, por favor, me interpretem bem. Não estou questionando a Bíblia, estou trazendo como exemplo que, de fato, foi o nosso primeiro livro do mundo a ser lido, a ser obedecido. Quando eu começo a questionar, eu trago sobre a ética. O que é a ética? É o estudo do comportamento humano. Lá naqueles filósofos, já ouviram falar em Sócrates, em Aristóteles, em Platão, e não sei quem lá, não sei quem lá, que pensa e viaja, que faz aquele monte de conceito que você não entende nada, aqueles filósofos? Sim. Quem primeiro começou a estudar sobre ética foi Sócrates, no ano 4 antes de Cristo. Antes de Cristo. Sócrates começou a perguntar assim, por que as pessoas só obedecem e não perguntam por que tem que fazer algo? Aí Sócrates começou a estudar, chamou uma pessoa e disse, fulano, por que você é marceneiro? Aí a pessoa disse, porque meu avô era, porque meu pai era e agora eu tenho que ser. Não é assim, né? Não temos aquelas empresas familiares que saem do tataravô, bisavô, avô, pai e neto. E aquele filho que se desviar daquela empresa, for fazer outra coisa, o pai já acha ruim. Então, ali é um costume. Saiu de um, saiu de outro, saiu de outro, saiu de outro. Eu estou mantendo a linha hereditária da minha família. Mas se o filho chega e diz, pai, eu não sei ser marceneiro, não quero ser marceneiro, não tenho vontade. Isso lá na época de Sócrates, 4 a.C. Eu quero ser outra coisa. Eu não quero ser marceneiro, eu quero ser tudo menos isso. Aí começou as revoltas. Por que você está me questionando? Você começou a dizer que era desobediência, né? Quando um filho não faz o que o pai manda, é uma desobediência. Mas aí nós temos que lembrar, tá certo ou tá errado? Me desobedecer tá gerando um crime ou não? Essa desobediência é aquela desobediência ruim ou não? Quando começou esse questionamento, foi que nós começamos a estudar o comportamento humano. Não, eu não tenho necessidade, não tenho obrigação de ser marceneiro. Eu posso ser o pedreiro. Gosto de ser pedreiro, eu gosto de construir casas. É uma coisa ruim? Não, não é uma coisa ruim. Eu só optei por outra profissão. Eu saí dos meus costumes, eu comecei a questionar minha família. Por que todo mundo é obrigado a ser marceneiro? Eu posso ser pedreiro, eu posso ser filósofo, eu posso ser professor, eu posso ser qualquer outra coisa. Não posso? Então é justamente isso que Sócrates fez. Sócrates começou a estudar o comportamento humano. Nesse estudo do comportamento humano veio o conceito de ética. Por quê? Ética e moral, eles costumam ser parecidos, mas não idênticos.
A ética e a moral, um vai complementar o outro. Por quê? A moral eu trago os meus costumes, a minha religião me ajuda a distinguir o que é certo ou errado. A minha família, que me botou em um meio social, também vai me ajudar a interpretar o que é certo e o que é errado. A sociedade que eu estou inclusa, também vou conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Eu já tenho meus princípios morais, como disse nosso amigo Eldo. Agora, eu vou pegar esses meus princípios e vou começar com, a gente chama de opinião própria, a formar a minha opinião. Eu não vou fazer nada de errado, eu só não vou seguir mais aquela linha, aquele padrão. Mas eu sei que quando eu fizer algo de errado, eu irei responder por isso. Não sabemos, porque a moral já nos dizia, né? A Bíblia já nos disse que nós temos um julgamento. Aí vamos voltar aqui para novamente o nosso exemplo sobre os 10 mandamentos. Vocês me disseram que nós temos nos 10 mandamentos falso testemunho, proibido furtar e proibido matar, não é isso? Isso nos nossos costumes. Hoje em dia, há muitos anos, foram criadas as leis dos homens, não é isso? Nós temos a lei divina e temos a lei dos homens, não é? A lei dos homens, com base também, para você ver como eu estou falando de religião, a lei dos homens, com base também na religião, transformou os 10 mandamentos em quê, pessoal? Em lei. Quem mata hoje está cometendo que tipo de crime? Homicídio, é bem popularmente conhecido por todos nós, não é? Isso. O crime de homicídio. Quem furtar hoje está cometendo que crime? O de furto. Quem roubar está cometendo crime de roubo. Quem praticar falso testemunho está cometendo que crime? Injúria, difamação e calúnia. Me diga vocês se hoje as nossas leis não tiveram como base a religião. Estou mentindo? O adultério, que os 10 mandamentos também falam do adultério, né? Não cobiçar a mulher alheia. Não temos esse mandamento? Hoje nós temos adultério no crime. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha para resguardar o direito feminino, né? Então, pessoal, tudo é uma base. Nós temos que ter uma base para daquela base saírem as ramificações. E essas ramificações é justamente isso, o nosso pensamento, os nossos conceitos, a nossa formação de opinião. Nós estamos concluindo a criação do nosso caráter. Então, para ser aceito, digamos assim, em uma sociedade, eu tenho que saber me comportar sobre ela. Isso eu sei. Mas o meu comportamento, quem vai dizer sou eu. Não adianta você dizer, mencionar, fazer igual a historinha do Chapeuzinho Vermelho, pessoal. Como é a historinha do Chapeuzinho Vermelho, quando ela desobedeceu à mãe? A mãe disse, não vá pela floresta, não foi isso? E ela desobedeceu à mãe, encontrou lobisomem, enfim, foi aquele auê. Então, assim, não adianta eu falar para uma pessoa fazer algo que muitas vezes para ela não é aceito, para ela não é viável. Então, é justamente isso. Espero que vocês estejam me entendendo, por favor. Vamos retornar aqui o conceito. A moral, ela advém dos nossos costumes. A nossa sociedade é quem nos impõe um comportamento. Estão entendendo? Então, a moral ela vem de fora para dentro. A sociedade me diz como eu tenho que me comportar. E eu vou me comportar. Isso está vindo de fora para dentro. Quando eu começo a me questionar sobre esses comportamentos que a sociedade me impõe, eu estou começando a criar o estudo desse comportamento. Aí eu estou falando da ética. A ética já é uma opinião sua que sai de dentro para
fora. Vocês estão me entendendo, minha gente? Conversem comigo. Professora, a ética é o que a gente pode se chamar de caráter individual de cada indivíduo. Isso, o individual, cada um criou o seu. Cada um tem o seu. Por exemplo, quando se fala assim de caráter, eu já ouvi muito assim às vezes de colegas, né? Porque assim, o bom é fazer tudo certo, pelo menos é o que eu penso, né? Eu sei que a gente não consegue, porque é ser humano e falha. Mas o bom é naquilo que você puder acertar, você acertar, né? Aí muitas das vezes a pessoa vai fazer algo e a pessoa diz: não, não faz assim, não, desse jeito não tá certo. E aí, muitas das vezes, a gente escuta a pessoa dizer: homem, fulano que é lá do setor tal, ou que é tá num cargo maior do que o nosso, faz assim. Quer dizer, é uma forma de comportamento errado, né? A pessoa pensar dessa forma, porque Mas fulano... às vezes para você, né, que não pensa desse jeito, mas para ele está sendo certo, não é? Mas eu estou falando assim, uma atitude errada, por exemplo. E, sim, A pessoa tentar aquele jeitinho brasileiro, né? o De, famoso. o famoso jeitinho brasileiro. A pessoa diz: não, não faça não, isso não dá certo, mais na frente você pode se prejudicar. Aí a pessoa, fulano que é de tal escalão, faz assim, a gente que não é, deixa de ser bobo, deixa de ser besta. Quer dizer, é uma coisa que, assim, na minha opinião, é errada, porque está induzindo a pessoa a seguir errado. E o que é que vai lucrar com isso? Na questão. Exatamente. Quem é que vai lucrar? Ou seja, vai chegar um momento que você vai responder pelo seu comportamento, não vai? Seja Sim. na lei do homem, dentro do seu ambiente de trabalho, ou seja, na sua consciência moral. Então, é justamente isso, pessoal, o que o colega está nos trazendo como exemplo. E essa ética que eu quis, esse conceito ético que eu quis trazer para vocês em sociedade, o nosso colega Eldo nos trouxe para o âmbito profissional, um exemplo. Por isso que eu disse, vamos primeiro conceituar a ética social, para depois conceituar a ética profissional. Aí eu consigo distinguir o que é um comportamento ético do que é um comportamento moral e do que é certo e errado dentro daquele ambiente que eu estou inserido. No nosso caso, dentro do nosso ambiente de trabalho. Porque quando você vai assumir um cargo, seja ele efetivo, seja ele contratado por tempo determinado, você tem regras a serem seguidas, não tem? Você será subordinado a uma pessoa. No caso de vocês são servidores públicos, não é isso? Então, vocês estão subordinados ao Poder Executivo. Quem é o Poder Executivo? É um prefeito, que muda de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, teoricamente. Fora esse Poder Executivo, eu tenho um estatuto. Qual é o estatuto que eu acredito que vocês já ouviram falar? O Estatuto dos Servidores Públicos. O estatuto também vem nos trazendo regras, tanto direito quanto deveres. O estatuto diz o que eu posso, o que eu vou ganhar, quais são os benefícios que aquele em relação a valores salariais que aquele cargo me traz, como também nos traz regras a serem cumpridas. Quando você assume, você já sabe, vou trabalhar de 8 às 2, de 8 às 5, de segunda a sexta, de segunda a sábado. Então, já sei minhas regras a seguir, entendeu? Então, cabe à sua consciência moral e à sua ética na vida pessoal como você vai delimitar esse comportamento. Certo, Eldo? Estou indo junto com o seu raciocínio? Sim, tá. Raciocínio. Bom, pronto. Vamos aqui para o slide, que eu acho que eu falei tanto, nos trouxe tantos exemplos que a hora que eu estou olhando já são 7h40. Vamos ler aqui o slide um pouquinho. Aí eu trouxe, né? São os valores morais que determinam o certo e o errado de acordo com o quê? Com a cultura, com a religião, alguns tabus que alguns grupos nos delimitam, né? O conjunto de valores que nós criamos, ele é chamado de moral. Então, eu tenho minha moral, eu tenho meu valor. Tem coisa que eu não faço e não me incomoda não ter feito. E tem coisa que eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu me sinto incompleta, por exemplo. Aí vem, assim, o significado de moral vai ser relacionado com a orientação da conduta individual e dos costumes, enquanto a ética avalia os princípios em que a moral está fundamentada. Como eu disse, a moral e a ética, elas se complementam. Elas ajudam uma a outra a sua vida em sociedade. Elas vão mencionar quais são as regras que devem ser seguidas para que você tenha uma boa vida em sociedade. Aí ela diz assim:
A ética é uma área de conhecimento da filosofia que estuda as regras morais e reflete sobre as mesmas. Lembra quando eu disse que ética é o estudo do comportamento humano? Lá quando Sócrates começou a estudar. Porque nessa família aqui todo mundo é marceneiro, ninguém tem outra opinião. Quer dizer que todo mundo já nasce com o mesmo dom, que se nascer, ótimo, maravilhoso, não está errado. Mas assim, é só obedecer e nunca questionar. Então, quando nós começamos a questionar sobre determinadas coisas, eu também estou delimitando ali o que é certo e o que é errado. O que para meu irmão é certo, para mim muitas vezes não é. E está errado? Não, não está. Eu só não posso estar cometendo atos ilícitos, né? Atos que me venham a me prejudicar futuramente. Mas, por exemplo, hoje no Brasil nós temos várias religiões. Está errada? Não, está certa. Cada um tem sua crença, cada um tem sua opinião. E o que é que nos delimita, e o que é que nos resta perante a sociedade? Aceitar. Para eu conseguir viver em sociedade, eu tenho que aceitar as opiniões e o comportamento alheio, contanto que ele não venha a me prejudicar, é claro. Aí ele diz assim sobre o conceito de ética. Ética pode ser denominada como este conjunto de valores que a moral me trouxe e os princípios que orientam o comportamento de um indivíduo dentro da sociedade. A ética está relacionada, como o nosso amigo Eldo falou, a ética está relacionada ao caráter. Eu já tenho minha moral, agora eu vou criar o meu caráter. A moral que meus pais me transmitiram, agora eu vou criar o meu caráter. Uma conduta genuinamente humana e enraizada, que vem lá das nossas raízes mesmo, que vem de dentro para fora. Como eu disse, pessoal, quando vocês escutarem de fora para dentro, são os costumes, é a moral que está nos impulsionando. Quando for de dentro para fora, eu já peguei minha moral, já estudei ela todinha, já delimitei o que eu quero para a minha vida, agora é de dentro para fora. Eu estou falando sobre ética. Ética vem do grego ethos e significa caráter e conduta, como também morada coletiva e vida coletiva. Está relacionada à consciência individual em um meio social. Minha gente, ninguém vive só nessa vida, não é? Você não precisa estar casado, mas você também não está vivendo só. Você tem um pai, tem uma mãe, tem um ambiente de trabalho, tem uma vida social, tem um grupo aqui, tem uma amizade ali, então você nunca vai estar só. Então, qual é o objetivo principal da ética e da moral? Nos manter em uma vida em sociedade. Sociedade esta que deve ter regras a serem cumpridas. Quando as regras deixam de ser cumpridas, ela sai de uma organização e entra em uma desorganização. Ela começa a falhar, ela começa a dar tudo errado, não é? Quando está um caos, é porque as coisas estão fora de contexto. As regras não estão sendo obedecidas. Não é isso? Então, é justamente isso. Para que eu consiga viver em sociedade, eu tenho que me respeitar, saber qual é o meu caráter e respeitar a opinião. Lembram daquele ditado que diz: não pode ser discutido religião e política, não é? E futebol. Não. Futebol e política não pode ser debatido. Por quê? Porque geralmente, quando a gente está ali debatendo, os ânimos se afloram e sai do controle. Muitas vezes, perdendo o controle, gera uma briga, não é isso? Quando gera essa briga, essa confusão, a nossa vida em sociedade já não está equilibrada, está totalmente desequilibrada. Por isso que surgiu a moral e a ética. Aí ela vem dizer assim: a ética busca, assim, distinguir o bem e o mal, de forma a orientar ações humanas sempre para o lado positivo, sendo que todas as atitudes pessoais se refletirão na coletividade. Tá vendo, pessoal? Porque nós temos que ter regras a serem cumpridas, porque toda atitude que nós tivermos individualmente gera um reflexo aonde? Na sociedade. Por exemplo, eu matei uma pessoa. Eu gerei um reflexo aonde? Na sociedade. Eu matei um integrante de outra família. Eu vou ser preso, eu vou viver o resto da vida preso. A mãe perdeu um filho. Enfim, são reflexos que irão
digamos assim, trazer sequelas, não só para a minha vida, mas para outras. Da mesma forma que a partir do momento que eu respeito, eu exerço o meu caráter, eu sou uma pessoa que obedece às condutas, que auxilio no meu ambiente de trabalho, que eu favoreço no meu ambiente de trabalho, não cometendo atos ilícitos, não cometendo erro, não invadindo o espaço de outra pessoa, eu estou ali de forma ética e moral exercendo a minha função. Aí ele diz assim: ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais. Ai, meu Deus. Ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. É como eu disse para vocês, quando nós começamos a questionar aquelas regrinhas que os nossos pais nos diziam, eu estou começando a construir minha ética. Que ética significa o quê, pessoal? Caráter e conduta. Eu não vou questionar, não significa que é para um lado negativo, até porque o que é que eles querem? Sempre pautar para o lado positivo. E por isso que a ética é uma reflexão sobre a moral, que a moral eu já tenho, né, um conceito do que é certo e do que é errado. Na ética eu irei aprimorá-lo, certo? Aí ele diz assim: no sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando o que é que a moral e a ética vão determinar na pessoa, na sua vida pessoal, social e de trabalho. O seu caráter, meu Deus, o seu caráter, altruísmo e virtudes. O que é altruísmo, pessoal? Altruísmo é justamente isso, colocar-se no lugar do próximo. Auxiliar, ajudar. Se eu for uma daquelas pessoas que vou trabalhar pensando só em mim, e tô nem aí pro outro, seu trabalho muitas vezes não flui. Porque muitas vezes nós trabalhamos em equipe. Se a equipe não trabalha unida, aquele trabalho não flui, não rende e não nos traz resultados. Não é isso, pessoal? Quando nós temos alguém que diz, não, vou trabalhar sozinho, ele pode até trabalhar, mas muitas vezes ele não vai conseguir sair do lugar. Porque quem mais consegue elevar a sua função, seu cargo, sua vida pessoal, sua vida profissional, é aquela pessoa que consegue trabalhar em equipe, que consegue trabalhar em grupo, que está ali para respeitar e ajudar, fazendo com que aquele comportamento positivo seja recíproco. Veja você, se você ajuda um colega, consequentemente, lá na frente, quando você for precisar, ele também vai lhe ajudar. Porque isso se chama altruísmo, colocar-se no lugar do próximo. E por ensinar a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. Ambas, ética e moral, ajudam a delimitar os nossos valores, que conduzirão o modo de agir do indivíduo, definindo noções de índole, caráter e encontrando a melhor maneira de viver em sociedade. Vocês estão me entendendo, pessoal? Vocês. Qual a dúvida? Eu já entrei quase no final, porque eu não estava em casa, mas Ai, tá. Deus. Nós trouxemos aqui o conceito de ética e de moral. Qualquer coisa, acho que a aula está sendo gravada e tu pede às meninas da UERJ para te disponibilizar. Eu também não sei se pode, se não pode, mas eu ver com elas. E eu vou passar os slides depois. Beleza. Pode sim, professora. A gente já grava exatamente para disponibilizar para essas situações. Às vezes o aluno está de atestado, ou ele chegou um pouco mais tarde, vai ser disponibilizado assim, viu? Certo. Bom, pessoal, Doutora, vocês conseguiram. Pode falar, Elmo. quando a gente está falando assim da ética, de moral, que na realidade a gente sabe que o ser humano, para ele ser uma pessoa de um caráter, de uma índole boa, de um caráter bom, começa de casa, não é isso? Como foi a aula que eu comecei? Qual foi a primeira frase que eu falei quando eu comecei a aula?
eu cheguei um pouco atrasado, porque eu tinha saído Aham. Mas já alguém tinha- lembra, para a gente aproveitar essa fala de Eldo? Eu comecei a aula falando que, como dizia minha mãe e minha avó, o costume de casa leva à praça. Não tem aquele ditado bem popular? É. Ali Aí, já é o conceito de ética e de moral. Digamos que o conceito de ética e de moral está na interpretação dessa frase. Aí você trazendo continue o seu raciocínio. para a gente trazendo para a questão no âmbito do trabalho, onde a gente trabalha, quem trabalha, quem tem um caráter bem trabalhado, ele vai saber ser submisso àquele que está à frente da instituição, ele vai respeitar os colegas, não importando o cargo de nenhum, né? E sempre procurando fazer o melhor pela instituição, né? Isso eu acredito que é uma forma de um caráter bom, e o curso é exatamente para a melhoria dessas coisas, né? Que às vezes a gente precisa, né, melhorar. Exatamente. Eu acabei de trazer para vocês o significado da palavra altruísmo, não trouxe? Cara, Isso. falei na linha ética, altruísmo, valores, enfim. Imagina aí se Eva me contratasse para dar essa aula para vocês. Eu chegasse aqui de qualquer jeito, falando qualquer coisa, não estou nem aí para o que vocês estão entendendo ou não, e acabar essa aula. Vocês retornariam para quando vocês olhassem lá Mariana Carvalho para minha aula? Não. Não Não, retornaria, não. Assim, eu não sei qual o conceito de vocês sobre a minha aula até agora, mas assim, se eu chegasse aqui de qualquer jeito, de qualquer forma, blá, 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 Eva Oliveira ganharia vocês de novo em outra aula minha? não. Não, não. Até porque, Não. assim, como você está como uma professora, acredito que tem, como é que diz, como é que pode dizer? Tem aí a forma da UERJ lhe orientar como deve ser passado o Sim, estudo. mas trazendo o seu exemplo, Eldo, você disse, se eu trabalhar bem, né, como você acabou de dizer, resumindo o que você nos disse, se eu não fizer o meu trabalho bem feito, a empresa vai crescer? Cresce não. Cresce não. Exatamente. Se você não fizer o seu trabalho bem feito, quem mais tem que querer que uma empresa fique aberta é o funcionário. E é isso que eu sempre costumo dizer. Eu sempre costumo dizer assim, ó, a instituição, ela, querendo ou não, é todos que participam dela. É tipo uma família. Se o barco afundar, todos vão Todo juntos. mundo afunda. E para isso, por isso que eu tenho que seguir as minhas regrinhas, as regrinhas sociais e as regrinhas de ambiente de trabalho. Se eu começar a chegar no meu trabalho de 10 e sair de meio-dia, o que é que acontece? Eu continuo? E é bem interessante que, assim, eu trabalho no portão. Aí, por exemplo, eu sempre costumo dizer, se a bomba passar do portão, estourar lá dentro, o responsável sou eu. Aí, sobre essa questão de ética, me lembrou um caso que aconteceu comigo, está com muito tempo, mas eu gosto de falar, não por questões como exemplo, né? Isso, todo exemplo é positivo. Eu gostava de tomar umas cachaças, né? E chegou um final de ano, estava na casa de um colega me divertindo, tomei umas pingas lá. Em janeiro, observe bem, não, aqui em fevereiro, que as aulas começou, estava lá no portão, aí uma criança chegou e disse, o vigia estava bêbado seco, tal dia. Rapaz, aquilo me matou de vergonha. Pense na vergonha. Aí onde a gente vai ver comportamento em sociedade. Porque reflete no profissional, né? Não adianta você Com querer certeza. refletir, não é isso? Muito bem, Aldo. Ótimo o seu exemplo. Por quê? Porque a gente pensa assim, não, minha vida pessoal não tem nada a ver com minha vida profissional. Não estou nem aí, vou fazer o que quiser. Reflete. É o que eu digo para os meus alunos. Reflete. Reflete. Você tem que ser uma pessoa. Não vou deixar de beber, eu não vou deixar de namorar, não vou deixar de festa. Mas você tem que saber qual o seu valor. Como é que você vai impor o seu valor para as pessoas na sua vida social. Então, assim, eu costumo dizer, pessoal, vai chegar um momento na sua vida
profissional, que a sua vida pessoal irá sim interferir. Irá sim interferir. Digamos, Eldo, se você não tivesse tirado uma reflexão desse momento que você passou, se isso ali para você não tivesse significado nada, quantas vezes você repetiria isso, esse comportamento, e em algum momento da sua vida você iria deixar de ser chamado para trabalhar? Ou você iria ser assim, ó, deixado de banda, de escanteio, de escanteio, de escanteio. Em algum momento isso iria refletir de forma negativa se você não tivesse tirado uma moral, porque toda história não tem uma moral, igual as de criança que a gente conta, a do Chapeuzinho Vermelho tem, desobedecer a mãe. Desobedeceu a mãe, ela deu errado, não deu? A Chapeuzinho Vermelho. Então, assim, tudo tem uma moral na nossa vida. Se isso ali não tivesse lhe refletido negativamente, você estaria repetindo, e ó, igual muitas pessoas que infelizmente não realizam esse filtro, né? E de fato, sim. Por quê? Porque vocês, como servidores públicos, principalmente, vocês estão realizando um serviço público. Então, quem é o seu cliente? A sociedade, não é, minha gente? Vocês não trabalham para outras pessoas, vocês estão diretamente ligados ao público, seja ele os chefes, os seus chefes, as pessoas que estão trabalhando diretamente ali dentro, mas também as pessoas da sociedade, que no qual elas estão esperando de um servidor público respeito, integridade, trabalho honesto, não é? Então, se eu sair das minhas regrinhas, começar a faltar, começar a ir sem farda com o ambiente de trabalho, sem identificação, eu estou desrespeitando. E aquela empresa, seja pública ou privada, ela não vai ter futuro. Ou eu saio, ou eu sou demitido, ou ela morre. Não é isso? Então, é justamente o que os nossos conceitos nos trazem, né? Ele diz assim, no sentido enfim, ambas ajudam a delimitar que conduzirão o modo de agir do indivíduo, definindo noções de índole e caráter e encontrando a melhor maneira de viver em sociedade. Pessoal, não é porque você já tem o seu cargo efetivo que você não pode perder. Um mau comportamento é motivo de justa causa. Vocês sabiam? Não é porque eu passei no concurso, assumi o cargo, que eu estou vitalício. Um cargo vitalício é aquele que nunca se perde, mas não é o nosso caso. Qualquer má comportamento, né, eu posso vir a perder o meu concurso público. Digamos ali que toda vida tem uma anotaçãozinha sua. Eldo chegou atrasado. Eldo faltou. É o do isso, é o daquilo, é o daquilo outro, não sei o que, não sei o que. Diga, senhora, você não perde seu cargo mesmo sendo efetivo, Eldo? Perde. Perde. Perde sim, perde sim. A ética está interligada totalmente no comportamento. Mas, enfim, falamos sobre ética e moral. Deu para entender, pessoal, o conceito? Mais alguma dúvida? Alguma colaboração? Bom, pessoal, dentro da moral, nós temos 3 conceitos. Nós temos o que é moral, o que é imoral e o que é amoral. Já ouviram? Eu acredito que todo mundo aqui conhece pelo menos o nome moral e imoral. Não conhece? Já ouviu falar? Fulano de tal é moral. É uma pessoa boa. Vixe, Maria, que fulano imoral. Mas muitas vezes o nosso conceito de imoral está interligado até a outra coisa, né? Um comportamento mais vulgar, digamos assim, não é? Quando a gente popularmente chama a pessoa de imoral, é porque está acontecendo algo vulgar ali, né? Algum comportamento vulgar. Mas não é sobre isso o imoral, neste nosso caso, né? Não é a imoralidade que nós estamos tratando aqui, que é uma coisa que remete. Mas ele diz assim, o que é moral? O comportamento é compreendido moral quando segue adequadamente as regras vigentes no grupo a que pertence, não é? Então, estou aqui seguindo minhas regrinhas. Eu não sou a pessoa perfeita. Eu cometo erros. Mas esse erro não está me prejudicando,
de forma moral, no meu comportamento, tá tudo aqui no meu equilíbrio, né? Eu sei como eu devo me comportar. Todo domingo eu estou na missa, 7 da manhã eu estou no meu emprego, 5 horas eu estou indo embora, batendo meu ponto. Eu estou cumprindo as regrinhas de âmbito social e profissional, não estou? Então, eu sou uma pessoa moral. Entenderam? Entenderam o conceito de moral? Deixa eu ver se alguém está perguntando aqui. Isso, porque existe. Nono mandamento. Estou vendo agora o bate-papo, porque eu pensei que ele estava andando, mas ele estava parado. Sim. Mas, Professora, enfim, tá me entenderam o ouvindo? conceito de moral? Vamos para o próximo. Sim. No entanto, nem sempre o indivíduo concorda com a norma imposta pela sociedade em que vive e passa a agir de modo imoral, seguindo sua própria ética. Olha aí, pessoal, como o imoral não está interligado à imoralidade, como a gente vê assim, em âmbito social falando. Imoral não é aquela pessoa que faz coisa errada. Imoral é aquela pessoa que diz assim: nos meus costumes familiares, todo domingo eu tenho que ir à missa, mas eu não quero. Eu rezo em casa e tá maravilhoso para mim. Não vou à missa. Eu tô errada, minha gente? Não. Eu só não estou seguindo os padrões de conduta que a sociedade está impondo. Não, deixa eu rezar em casa, para mim faz muito mais efeito. Eu vejo Deus agir na minha vida muito mais do que eu ir para a igreja todo domingo. Ah, porque tem gente lá na igreja que não perde uma missa, mas são as piores. Não é assim? Quem mais julga é quem está lá dentro. Não, vou ficar rezando em casa. Não, você não está errada. Você, mediante a sua ética, sobre o seu questionamento, você entendeu que para você não é errado ficar de domingo em casa, rezando em casa. Eu rezo segunda a sábado, mas em casa. Isso é uma pessoa imoral. Ela só não está seguindo os padrões de conduta, mas não deixou de seguir as regras. Ela continuou com a moral dela. Eu acredito em Deus, eu acredito na religião, só não preciso ir todo domingo para a missa. Então, eu tenho conhecimento. Então, o que é uma pessoa imoral, minha gente? É uma pessoa que tem conhecimento do que é certo e do que é errado, mas não está seguindo aqueles padrões, né? Repetindo. No entanto, nem sempre o indivíduo concorda com a norma imposta pela sociedade que vive e passa a agir de modo imoral, seguindo a sua própria ética. Se não ir para a missa for algo negativo, a consequência será somente dele. Se eu estou em sociedade realizando o meu comportamento, vestindo a roupa que eu queira vestir, se algo acontecer, não é porque eu não conhecia, foi uma situação consequente, mas eu sei, eu conheço as regras, só não estou seguindo-as. Então, isso é uma pessoa imoral, ok? E quem é o amoral? Além disso, se o indivíduo não age baseado nesse código de conduta porque o desconhece, ele é amoral. Aí já é diferente, minha gente. Se eu não vou para a missa dia de domingo porque eu não sei que é obrigado, não, porque eu não sei que a regra é o domingo. Eu não conheço essa regra. E eu não vou, eu sou uma pessoa amoral. Mas não é porque eu conheço e optei por não ir. Se eu conheço e opto por não ir, eu sou imoral. Mas se eu desconheço e não cumpro, eu sou uma pessoa amoral por falta de conhecimento, certo? Geralmente, quando alguém comete um crime, aí você vai lá, defende, o bichinho não sabia que era errado. Uma criança, por exemplo, que bate no outro coleguinha quando está brincando. Eu bato no meu filho pensa que é normal. Ele ainda não tem um contexto de criar o pensamento, né, dele, o raciocínio. Se ele bater no coleguinha, ele vai estar julgando que aquele comportamento dele é errado? Se toda vida que ele faz alguma coisa errada em casa, eu dou um tapinha nele. Aí ele lá na escola
lá, o coleguinha desobedeceu a tia, a professora. Ele bateu no coleguinha. Para ele está fazendo alguma coisa de errado? Não. Ele só não conhece que aqui o comportamento dele também é errado. Deu para entender, pessoal, o conceito de moral, amoral e imoral? Perguntas? Voltando às nossas historinhas de criança. Qual é a história de Tarzan, o rei da floresta? Quem já assistiu o filme de Tarzan? Estou falando de Tarzan, não estou falando de Mowgli, viu? Porque são bem parecidos. Ótimo que vocês estão entendendo. Mas me digam, contem-me a história de Tarzan. O Mowgli que foi criado por lobos. O Tarzan não. Vamos, minha gente, qual é a história de Tarzan? O Tarzan foi criado por Eu macacos. acho que começa com um bebê humano. O bebê humano aonde? Por quê? Com quem? Com quê? Alguém ia falando aí também. Complementar, colega. Vai, minha gente. Tarzan. Quem era Tarzan na historinha? O Tarzan foi criado por macacos. Exatamente. E a criação dele foi onde? Na floresta. Na floresta. Tarzan foi criado por foi um bebê perdido em algum naufrágio lá, criado por macacos na floresta. Não foi isso? Depois que ele já estava grande, o que foi que aconteceu com Tarzan? Ocorreu uma Ele teve expulsão. contato, ele Fala, teve Pedro. contato com pessoas, com humanos. Ele passou a ter contato com humanos, né? Os humanos o encontraram na floresta. Quando os humanos o encontraram, o que foi que os humanos fizeram? Tentar ensinar as regras da sociedade, né? As regras das pessoas. Exatamente, Josileide. Tentou ensinar as regras da sociedade, da vida humana, né? Das pessoas. Tarzan conseguiu viver. Pronto, ele foi encontrado. Levaram Não, ele ele. não conseguiu, não. Por um certo Exatamente. tempo ele ficou lá, mas depois voltou para a floresta novamente. Por que ele voltou para a floresta? Porque ele não conseguiu se adaptar. Quais eram os costumes de Tarzan, minha gente? O costume de Tarzan era viver de tanga, de folha, comendo do que a natureza lhe desse, não é? Ele pegava os frutos das árvores, né? Podia até matar os animais para se alimentar, mas não tinha costume de alimentação correta, a ética na alimentação, né? Que os portugueses nos trouxeram, os europeus, em relação a comportamento ético, de talher, de alimentação, né? Ele vivia pulando de galho em galho, ele Eu pegava. acho que isso aí é o famoso mundo ensina, né? Ele não teve aquele ensinamento da moral, da ética. Aí, quando cresceu, realmente o mundo ensina. É igual a gente fala aos nossos filhos, né? Às vezes a gente explica alguma coisa, fala, aí tem cabeça dura e a gente diz, o mundo vai ensinar. Isso, eu acho que essa Exatamente. história aí vai refletir nesse sentido aí, do que o mundo vai ensinar, né? Exatamente. Aí o que foi que aconteceu? Tentaram ensinar Tarzan, mas nesse caso de Tarzan, infelizmente, ele não conseguiu, né? Retornou para a floresta. Por quê? Tarzan na floresta não precisava de roupa. Na sociedade, a nossa regra é usarmos roupa. Quem sai nu na rua está cometendo crime, né?
um pudor à sociedade. Então, já é crime. Para Tarzan, não existia crime na floresta. Primeiro que para comer na vida em sociedade, nós temos que comprar. Se nós pegarmos, nós estamos praticando o roubo. Tarzan na rua, na floresta, pegava uma árvore, uma banana numa árvore, pegava outra coisa, bebia água dos rios, dos mares, não tinha isso. Quando chegou na sociedade, que ele foi fazer, já foi logo detido, né, sendo preso. Na questão de alimentação, não sabia usar um talher nem nada. Então, levando para o conceito de moral, amoral e imoral, Tarzan se enquadra em qual desses três? A moral, Por quê? por falta do conhecimento das leis, das regras. Exatamente. E ele estava errado? Não. Não, Não estava errado. Só que hoje, professora, hoje o pessoal, uma boa parte do pessoal aí, está querendo ficar igual a Tarzan, porque o fato de andar sem roupa já está começando, né? Aí vai do caráter de cada um, né? Da ética, né? De cada um. Então entenderam, minha gente, quem é moral, quem é imoral e quem é amoral na sociedade? sim, Deu para entender com o exemplo de Tarzan, não deu? Sim. Aí eu trouxe para vocês um quadro comparativo dos conceitos que nós lemos até agora, né, que nós trouxemos. A moral, ela é feita dos costumes. Quem é que nos traz esses costumes? A nossa cultura. Aqui, por exemplo, junho já começou o frio, né? Tá todo mundo preparando a roupa de São João, comprando a bota e a jaqueta. É uma cultura nordestina, não é? Então, nós já sabemos que junho tem que ter datas reservadas para o nosso São João. Então, é uma questão costumeira, é uma questão moral. Agora, vai quem quer é a ética, né? Tem quem gosta, tem quem não goste, não é isso? Vai quem quer é a ética, né? Digamos. Então, e a a gente moral. tem que respeitar, né? A forma que cada um vai se vestir. Né? Tem a questão do respeito, hein? Exatamente. A moral está lá pautada na nossa cultura, na nossa religião, não é isso? Nos nossos costumes. Adquirida do meio em que se vive. Lembra que eu mencionei que a moral é de fora para dentro, não é? dentro. Ela é mutável. Por que a moral é considerada mutável? Já que a moral é uma coisa que a sociedade está me impondo, nós vivemos em constantes alterações, não vivemos? Por exemplo, até 2019 foi a pandemia. Até 2019, antes da Covid, nós só trabalhávamos de forma presencial. Antes da Covid, para comprar qualquer coisa, a regra era sair de casa para ir no mercado. Nós já tínhamos as redes sociais, mas não tão afloradas. O que aconteceu? Trazendo esse exemplo bem próximo, né, bem recente. Com a pandemia, todo mundo foi se isolar em casa, que era a regra para a sobrevivência. Ao se isolar, o que foi que aconteceu? Nós ainda necessitamos nos alimentar, né? Então, tudo foi adaptado às redes sociais, à internet, aplicativo de delivery, a busca, a entrega, tudo, né? Então, nós saímos do meio presencial e viemos para o meio virtual. Por exemplo, a aula de hoje. Quem nos aperfeiçoou em assistir a aula pela internet? Infelizmente, a Covid. O pânico que nós passamos, porque ninguém podia sair de casa, mas a vida também não podia parar. Então, nós vivemos em constante adaptação. E essa adaptação, e como as adaptações estão sendo impostas de fora para dentro, nossos costumes, eles são mutáveis, ou seja, eles podem se transformando e se aperfeiçoando com o passar do tempo. Não é isso? Antigamente, nós só tínhamos telefone fixo, ninguém viu o rosto de ninguém. Hoje, todo mundo se vê, não é? Na chamada de vídeo.
Então, a moral está pautada em nossas práticas, nosso comportamento e impostos pela sociedade. A ética, ela já é mais universal, porque o meu pensamento e a minha construção de caráter, eu tenho ela em qualquer ambiente, pautada nas regras, nos princípios de comportamento. Se eu sei que eu não posso matar e eu mato, é porque eu estou me responsabilizando por esse comportamento, estou aceitando que eu vou viver preso. Então, eu estou desobedecendo uma regra porque eu quis. Então, a responsabilidade daquele comportamento é somente sua. Adquirida pela reflexão, lembra que eu falei, né? Que veio lá de Sócrates. Ética é o estudo do comportamento humano, mediante a reflexão. Na moral, nós somos considerados mutáveis, porque a sociedade está mudando constantemente. Mas eu preciso mudar junto com a sociedade? Não. Ou você muda, ou você assume as consequências, positivas ou negativas. Então, por isso que nos Mudar diz... você não precisa, né, professora? Mudar Oi? você não precisa, mas mudar você não precisa, mas se não se adaptar, aí vai ficar complicado. Exatamente. Exatamente. Muito bem. A ética é pautada aos nossos valores, né? Impostas pelo indivíduo a si mesmo, né? Ela vem de dentro para fora. Entenderam, pessoal? Olha aqui. A ética está pautada em quê? Para que eu tenha uma boa vida em sociedade. Para que eu tenha uma boa vida dentro do meu ambiente de trabalho, seja ele público ou seja ele privado. Respeito. Se você não respeitar o próximo, consequentemente, você também não será respeitado. Os seus valores, não é? O que para você é certo e o que é errado, o que é bom ou ruim, o que é bem ou mal. As suas virtudes, o seu comportamento, os resultados positivos deste, os seus princípios morais, que nós debatemos bastante, os seus direitos. A partir do meu comportamento ético, eu posso exigir o meu direito onde for. Onde for. Eu tenho direito, eu vou lutar por ele. Você vai lutar por uma coisa que você não tem direito, ou então você não fez por onde ter? E sobre as regras de conduta para viver uma vida em sociedade. Falamos muito sobre moral, sobre ética, sobre comportamento, sobre vida em sociedade. Pessoal, o que é autorresponsabilidade? Vamos já para o intervalo, viu, minha gente? Calma, estou encerrando, calma. O que é autorresponsabilidade, minha gente? Auto, meu, né? Auto se reverte a você. Exatamente, assumir os seus erros. De quem é a responsabilidade do seu comportamento? Somente sua. Exatamente. Somente sua. Se eu tenho um bom comportamento, igual a Bíblia diz, não é, pessoal? Bom, para você ver como nossa vida está pautada, há quem não acredite. Mas quando ela nos diz assim, aquele evangelho que fala assim, o que plantas é o que colherás. Mais ou menos isso. Como é que está lá? Você planta o que colhe, que é até o ditado popular, né? Está escrito assim: não vos enganei, aquilo que o homem semeia, isso ele ceifará. E me diz o que é que tem a ver essa frase com o teu comportamento no ambiente de trabalho. Tá vendo como tá tudo interligado? Se eu sou uma pessoa que me comporto bem, cumpro minhas regras, me coloco no lugar do próximo, contribuo para o meu crescimento pessoal, profissional e da empresa que eu estou inserido, eu não vou ter bons resultados não, minha gente. Você colhe aquilo que você planta. Exatamente. Tá tudo interligado. Tá vendo aí como a Bíblia mãe, ou o livro mãe, que é a Bíblia, é fundamentado em tudo? Porque a partir dela é que nós temos as nossas leis dos homens, não é? Todas essas leis que nós tivemos foi pautada em comportamentos. Não foram? Então, pessoal, sobre o conceito de ética e de moral.
Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso comportamento. Não tem como eu realizar um crime aqui e meu irmão pagar por ele. Não tem. Não tem. A responsabilidade é toda sua. Por isso que diz a formação de caráter, a distinção do bem, do mal, do certo ou do errado. Então, quando eu cumpro alguma coisa, quando eu faço algo que eu tenho conhecimento que eu não posso, que é o imoral, pode ter um resultado positivo, mas pode ter um resultado negativo também, né? E o amoral também. Então, pessoal, para refletirmos e irmos para o nosso intervalo, eu trouxe algumas frases aqui sobre o que nos traz o conceito de ética e o de moral, seja sua vida social ou seja sua vida profissional, né? Ele nos diz: a minha vida, me diga aqui, ainda falando um pouquinho sobre autorresponsabilidade. A minha vida está como Deus quer. Nessa frase, quem é o responsável? A pessoa está achando que é Deus. A pessoa O está pensando responsável que é a própria pessoa, né? Mas tá botando a responsabilidade em Deus, como quem Deus tem nada a ver com o ato que a pessoa faz. Verdade. Ele tá exatamente. Deus quer, Tá- tá jogando a dar tudo para Deus. Ele está assumindo aqui a autorresponsabilidade? Não. 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 A próxima. O que tem. Aqui, ó, acabamos de falar sobre ela, está lá em Gálatas. O que tem semeado, isso será o quê? Colherás. Irás. Já interpretamos muito, né? Aqui essa frase hoje, esse versículo. Não, eu não controlo tudo em minha vida. Para começo de conversa, eu não decidi nascer nessa família, nesse bairro, nem nesse país. Quem nunca teve um filho revoltado que botava a culpa em tudo e em todos, menos nele? Quem nunca? Porque a minha menina de 8 anos, pelo amor de Deus, tem hora que só Deus na misericórdia. A culpa é de todo mundo, menos dela. Não é? Então, como é uma pessoa sem autorresponsabilidade, minha gente? Essa pessoa vai colher frutos nessa vida? Negativos. Bom, pessoal, encerrou nossa aula teórica. Olha, 2 minutinhos para 8h30, mas minha gente, como eu tô craque. 2 minutinhos para 8h30. Mas voltando, pessoal, gostaram? Deu para entender sobre o conceito de ética e de moral e a importância deste conhecimento para que nós desempenhamos um bom trabalho, como eu já mencionei, seja no ambiente público ou privado, que sempre quem será os nossos clientes será a sociedade. Sim. Sim. Nesse Professora, manda esse slide para a gente estudar mais, viu? Ok. Que bom, pessoal. Espero ter sido aceito e que vocês retornem quando ter meu nome aí nos quadros de funcionário de Eva Oliveira. Viu, pessoal? Eva, já podemos ir para o intervalo. Liza, Eva, Pode quem tiver. sim. Bom, pessoal, então até já. Até Já já. já. Não, mulher. Padre. Já,
Cada história, menina. Aí. Menino vai sair comigo. Não, isso é perfeito. O que foi que ele fez? Ele Fala, meu Deus. Eita, Yadinho.
Pronto, ativado. Ainda estava bom, né? Barato. Agora aí você.